Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 18 de outubro de 2023. Mulheres trans são filhas de Deus, diz Papa Francisco, parte 2. Em entrevista à revista espanhola, líder supremo da Igreja Católica volta a sinalizar a abertura da comunidade religiosa a pessoas LGBTQ. Ele gosta de vocês assim, em mais um sinal de abertura da Igreja Católica a pessoas LGBTQ, o Papa Francisco afirmou que mulheres trans são filhas de Deus, estimadas pelo Todo-Poderoso do jeito que elas são. Em entrevista à revista espanhola Vida Nueva publicada nesta sexta-feira, 0408, o pontífice relatou não se preocupar com o incômodo que alguns sentem pelo fato de ele acolher mulheres trans no Vaticano durante a audiência geral das quartas-feiras. A primeira vez que me viram elas saíram chorando, dizendo que eu havia dado a mão a elas, um beijo. Como se eu tivesse feito algo excepcional, disse a revista. Mas elas são filhas de Deus. E ele gosta de vocês assim. Francisco voltou a frisar que a Igreja Católica precisa estar aberta ao diálogo com todos. É algo que nos foi ensinado por Jesus, afirmou. Agir diferente, argumentou, seria um sinal de fraqueza e de falta de fé na força do Evangelho. Todos devem se sentir acolhidos. Não podemos desistir disso, porque o Senhor nos ensinou assim, continuou. Jesus diz, vão e tragam todos a mim, saudáveis e doentes, justos e pecadores. Todos. Se a igreja não tem o que Jesus ensinou, não é a igreja. Em Lisboa, Portugal, onde preside a Jornada Mundial da Juventude, JMJ, até domingo, o pontífice declarou nesta sexta que a igreja não é um museu de arqueologia, e que ninguém é uma doença ou problema à comunidade LGBTQ presente ao evento, porém, não é mencionada na programação oficial. Tema sensível. Em julho, o líder supremo da Igreja Católica já havia afirmado a um ouvinte de um podcast do Vaticano que se disse dividido entre a fé e a transgeneridade que Deus nos ama do jeito que somos. Apesar das declarações do pontífice, o acolhimento de pessoas LGBTQ na Igreja Católica ainda é um assunto sensível. O espiritismo e transexualidade são tratados de maneira natural. Assim como abordou Allan Kardec na Revista Espírita, em janeiro de 1866, é no mesmo propósito que os espíritos encarnam em sexos diferentes a fim de realizar os deveres de cada uma dessas posições, e sofrer-lhes as provas. Contudo, no decorrer das inúmeras existências, pode trazer estampada uma maior característica sexual, com predominância de uma das polaridades. Trata-se de um fato normal, observado rotineiramente. No livro Sexo e Destino Espírito André Luiz pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, a personagem Félix diz a André que no mundo por vindouros irmãos encarnados, tanto em condições normais quanto em condições julgadas anormais, serão tratados em pé de igualdade, no mesmo nível de dignidade humana, reparando-se as injustiças achacadas, há séculos, contra aqueles que renascem sofrendo particularidades anômalas. Porquanto a perseguição e a crueldade com que são batidos pela sociedade humana lhes impedem ou dificultam a execução dos encargos que trazem à existência física, quando não fazem deles criaturas hipócritas, com a necessidade de mentir incessantemente para viver, sob o sol que a bondade divina acendeu em benefício de todos. Este trecho deixa claro que as convenções de normalidade adotadas pelas sociedades humanas, muitas vezes, geram sofrimentos desnecessários aos que não se enquadram nos padrões impostos. Fica a reflexão: quantos sofrimentos temos gerado em outrem por falta de conhecimento, ou ainda, por falta de tolerância? É preciso mais evangelho em nossas ações.
Por ser assunto pouco discutido nos centros espíritas, por existirem pouca literatura espírita sobre o tema, as razões pelas quais um ser nasce na condição de transexual ainda é inexata ou pouco clara. Contudo, a influência de uma mesma polaridade vivida em diversas encarnações pode ter relação com a não identificação do ser naquela encarnação em que se encontra numa polaridade inversa, conforme já apresentamos no artigo Religiosidade independe de sexualidade, talvez de forma mais intensa. O que importa entendermos, entretanto, é que a transexualidade também faz parte da natureza e que não há diferença alguma de um ser transexual e um ser cisgênero. Todos estamos em processo evolutivo, no caminho de volta à casa da fonte criadora de todos os seres e todas as coisas. Todos estamos encarnados a fim de resgatarmos o passado, aprendermos no presente e construirmos o futuro. Esta foi a crônica do amanhecer de 18 de outubro de 2023. Por Alfredo Feijão Lopes.